Tudo certo. Então, aos poucos, nossos colegas vão voltando aqui para o auditório. Lembrando que estamos ao vivo no ge.globo e também no YouTube do GE, com a transmissão do Fórum da Integridade no Esporte. E vamos retomar agora a nossa sequência de mesas e discussões tão importantes aqui, com uma discussão, uma das mais importantes do dia de hoje, que é sobre equidade de gênero, antirracismo, diversidade e inclusão. Lembrando que o Sport Integrity Forum é promovido pela SIGA Latin America e tem o São Paulo Futebol Clube como anfitrião desta primeira edição aqui no Morumbi. Bom, depois da gente ouvir bastante sobre negócios globais, sobre o cenário latino-americano, a gente vai ouvir, como eu disse, sobre alguns temas que passaram a ter muita relevância quando se observa a sociedade atual e também sobre os avanços em relação ao contexto do desenvolvimento social e econômico do ponto de vista humano e também da justiça social. O jogo mudou: equidade de gênero, antirracismo, diversidade e inclusão. A gente sabe que não existe fenômeno social mais poderoso que o esporte para envolver, despertar emoções, servir de referência comportamental para as pessoas, como tudo que a gente já ouviu, principalmente nesta última mesa aqui agora. Mesmo que em relativo atraso e também com alguns retrocessos, o esporte tem dado os seus primeiros passos pela diversidade e inclusão em linha com o potencial de ser um espaço para todos e principalmente para todas. Nesse caminho ainda longo, as pautas de equidade de gênero e combate ao racismo ganharam projeção e aliados muito importantes. Por um lado, é preciso que o esporte garanta oportunidades iguais de desenvolvimento para homens e mulheres, meninos e meninas. Mas, por outro, também não é aceitável que doenças sociais como o racismo e preconceitos de qualquer natureza façam parte do ambiente esportivo e oprimam atletas por conta de sua origem e cor de pele. Neste painel, nós contamos com especialistas para abordar estes assuntos e também para nos falar um pouco sobre como nós podemos seguir avançando nesses temas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar aqui para falar sobre as ações da ONU Mulheres em Equidade de Gênero no Esporte, Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres. Vamos aplaudir a Anastasia, que assumiu o escritório da ONU Mulheres em dezembro de 2019. Pode vir para cá, Anastasia. Ela possui 19 anos de experiência profissional nas Nações Unidas em igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e direitos humanos por meio de postos exercidos em âmbitos nacional e internacional. É um prazer ter você aqui com a gente, Anastasia. Vou compor a mesa primeiro e depois a gente passa a palavra para você, tá bom? Bom, vamos lá então. Para compor essa mesa também a Sandra Santos, diretora nacional de futebol e de promoção do futebol feminino do Ministério do Esporte. Tudo bem, Sandra? É um prazer enorme. A Sandra é diretora nacional, como eu falei, de futebol e promoção de futebol feminino no Ministério do Esporte. Tem graduação em Educação Física, pós-graduação em Treinamento Esportivo. Também desempenhou o papel de treinadora no futebol feminino, tendo feito parte das comissões técnicas do Santos Futebol Clube e da Seleção Brasileira. Obrigada, Sandra. Continuando na composição da mesa, temos também Renata Maluf, diretora de Marketing em Transição. Ela foi responsável pela área durante 4 anos na Gol Linhas Aéreas, após passagens por outras empresas, como Renault e Latam Linhas Aéreas. Neste ano, ela ingressa como a SIGA Woman Global Mentor. Seja bem-vinda. Com a gente também está o Pablo Perel, que falou já que está com um probleminha aí de garganta, porque pegou um frio em Buenos Aires, pegou calor aqui em São Paulo, mas está tudo certo. O Pablo é coordenador do Departamento de Gênero e Direitos Humanos do Racing Club. Ele tem mestrado pela Universidade de Gênova, na Itália, e pela Pablo de Olavide, na Espanha, e também é professor e pesquisador pela Universidade de Buenos Aires e doutorando pela Universidade de Valência. E por meio de videoconferência, acredito que já vai aparecer, mas eu já vou apresentando, teremos Marcelo Medeiros, que é o diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Olha o Marcelo aí. É um prazer estar contigo, Marcelo, idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Muito estudioso da questão étnico-racial, é palestrante em seminários sobre racismo no futebol e outros eventos com a mesma temática. Possui textos sobre racismo no futebol publicados em jornais, revistas e sites nacionais e internacionais. Por favor, um aplauso para o Marcelo.
E na moderação nós teremos mais um grande colega, Luiz Teixeira, jornalista da TV Globo. Mais uma vez vocês estão em boas mãos. Olá, gente. Oi. Estão me ouvindo bem? Eu que não estou com um retorno tão bom, por isso que para mim é mais complicado. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Acho que não à toa essa mesa aqui é a mais diversa, né? Temos maioria de mulheres, estamos empatados, na verdade, com homens, mas eu acho que é a primeira mesa com 2 homens negros, né? Eu acho que, principalmente no meu caso e no caso do Marcelo, isso tem uma importância muito grande. Acho que para algumas pessoas que estão aqui também, e para quem está acompanhando a gente em casa também, e para a gente é sempre um privilégio não só falar sobre isso, mas também falar sobre isso. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o São Paulo Futebol Clube pela oportunidade, pela parceria, a SIGA Latin American também, pela possibilidade da gente trazer esse debate tão importante, não só para nós, homens negros, mas para as mulheres negras, mulheres brancas, no geral. O debate da diversidade ele deveria existir sempre, né? Mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conseguir minimamente uma reparação histórica, e eu acho super importante vocês estarem aqui, e de antemão já fica aqui os meus agradecimentos especiais a todos e todas. Para a gente começar um pouco o nosso bate-papo aqui, eu até dei uma olhadinha na nossa pauta, e na lista a gente tinha colocado primeiro o empoderamento e a liderança feminina no esporte. Eu acho que em um ano de Copa do Mundo é super importante a gente falar sobre isso, Copa do Mundo feminina. Já tivemos outras edições, mas eu acho que essa teve um impacto muito grande, não só para quem consome, mas para quem tem cargo de liderança, para quem exerce funções importantes dentro dessas funções, e para quem está de fora e achava que era só um esporte praticado por mulheres e não era futebol como realmente é. Então, eu queria começar falando com você, Renata. A gente até separou um questionamento aqui importante. Na sua visão, qual que é a importância das mulheres em cargos de liderança? Porque, assim, como a gente fala em vários outros setores de atividade, se a pessoa que não passa pelas dificuldades está na liderança, ela toma decisões que não impactam quem sofre com isso. Então, eu queria saber qual que é a importância de ter uma mulher em um cargo de liderança para tomar atitudes e decisões envolvendo mulheres. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Tá, tudo certo aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que quando eu fui convidada, eu estava como diretora de marketing da Gol. Eu saí recentemente, eu fiquei feliz de vocês terem mantido o convite, eu poder participar dessa mesa aqui, contribuindo para um tema tão importante e relevante. Mas, indo à pergunta, assim, eu acho que, como em relação à liderança feminina ser a minoria, né, isso é um fato, né, não é minha opinião, nós somos minorias e não deveríamos ser, né, e o porquê não deveríamos ser. Até dividindo um pouco da minha experiência, né, eu não posso reclamar, eu consegui chegar nesse cargo ocupado por poucas mulheres, um cargo de liderança hoje em dia, mas o que eu sinto da minha experiência, né, nisso, quanto mais eu fui crescendo, mais minoria eu era. Até chegar acho que numa posição onde de 27 diretores, C-levels, eram 4 mulheres. E o impacto que isso tem para a gente é muito forte. Eu, talvez, não sei se todo mundo imagina, né? Você fala, não, imagina, ela é capaz de... É um impacto muito forte. Quando você olha para o lado, você não vê pessoas que pensam como você, que têm, às vezes, os mesmos desafios que você. Por exemplo, nós, mulheres... Não é uma regra, mas nós, mulheres, a maioria, temos uma dupla jornada. Além de ocupar o cargo que a gente ocupa, a gente tem aquela responsabilidade de gerenciar a casa, gerenciar a família. Eu sei que cada vez mais isso vem sendo dividido, mas ainda é uma realidade, é uma diferença que a gente precisa enfrentar. E aí você vai olhando para o lado e você fala, mas ele não tem esse desafio que eu tenho. Ele não... E isso vai diminuindo a gente, vai deixando a gente menos empoderada para colocar a nossa posição, para colocar a nossa opinião, a gente vai murchando. E não deveríamos. Porque eu acho que o fato da gente da gente lidar com toda essa diferença nos faz tão mais capazes, tão mais incríveis, né? A gente tem uma capacidade gigante de gerenciar tempo, a gente tem uma empatia muito maior. Assim, eu sei que tem tudo, mas eu estou também aqui puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de gerenciar tempo, a gente é flexível, a gente consegue. Então,
o que eu acho que a gente tem que ter é coragem para ser diferente. Porque é isso que a gente precisa para agregar numa mesa. E não porque precisa ser igual. A gente precisa ser diferente porque isso enriquece decisão, isso traz resultado. Não é porque é legal falar isso. Eu realmente acredito, sempre me cerquei nas minhas lideranças de pessoas diferentes de mim. Porque eu sou uma pessoa mais prática, eu preciso de uma pessoa detalhista do meu lado, porque isso enriquece decisão e traz resultado. Então, é assim que eu enxergo esse desafio no momento. Obrigado, Renata. A Anastásia está aqui com a gente, eu acho que ela é o maior exemplo de liderança neste momento. A gente tem, a Gabi já trouxe a ficha dela, inclusive, dentro da ONU Mulheres, desde dezembro de 2019, exercendo um cargo de liderança, e eu acho que até para ajudar as pessoas que estão aqui, para introduzir um pouco mais esse nosso papo sobre diversidade, sobre o papel da mulher, sobre o papel da liderança, você poderia explanar para a gente o início desse nosso bate-papo, por gentileza? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Que alegria estar aqui com todas e todos vocês. Obrigada a SIGA pela Conecta, a comunidade digital, diversos parceiros que compartilham valores dos direitos humanos, igualdade racial, igualdade de gênero. Muito, muito prazer estar aqui. A ONU Mulheres está aqui porque, como todas vocês, nós acreditamos que o esporte pode desempenhar um papel fundamental no empoderamento de mulheres e meninas, promovendo a igualdade de gênero e a eliminação de discriminação interseccional baseada no gênero, raça, etnia, identidade de religião e outras identidades. Trabalhando com o ecossistema esportivo no inteiro mundo, a ONU Mulheres implementa a nossa estratégia em 3 frentes para promover a igualdade de gênero, a igualdade interseccional. Em primeiro lugar, nós apoiamos criando mudança de política esportiva através de criação de um ambiente favorável que promova a participação igualitária de diversas mulheres na tomada de decisões e órgãos relevantes na alocação de recursos. Segunda, mudança institucional por meio de fortalecimento de estruturas, instrumentos e ferramentas institucionais para a sustentabilidade das intervenções pró-igualdade e pró-antirracista. E terceira é nosso trabalho contra ou para a eliminação normas sociais negativas que discriminam mulheres e meninas em sua diversidade. E nós trabalhamos ou implementamos esse trabalho através de advocacy e comunicação. Nós trabalhamos muito com mídia, incluindo o Globo, e também com atletas que são modelos. Por exemplo, a ONU Mulheres tem uma embaixadora da boa vontade dedicada, além do futebol, Marta Vieira da Silva, que usa sua voz e suas ações para demonstrar o poder das mulheres e meninas no esporte. Estamos muito orgulhosos dessa parceria com Marta. Um dos destaques do nosso trabalho no Brasil e também na região da América Latina é o programa emblemático Uma Vitória Leva a Outra, você sabe muito bem esse programa. No Brasil, nós implementamos esse programa nas favelas com enfoque nas meninas adolescentes, com enfoque nas meninas afrodescendentes que vivem nas favelas do Rio de Janeiro. E, através desse programa, nós desenvolvemos as habilidades de liderança das meninas e mulheres, implementamos programas esportivos de qualidade, melhorando a sua capacidade de influenciar as decisões que afetam suas vidas em todos os níveis. E também esse programa tem uma história. Esse programa é uma lenda porque foi lançado como legado dos Jogos Olímpicos de 2016 em Rio. E desde então foi replicada em Argentina e agora nós estamos trabalhando com a região da Ásia-Pacífico que gosta de replicar essa boa prática, esse programa.
E no nível global, nós implementamos a iniciativa que chama Esporte por Geração e Igualdade. Liderada pela ONU Mulheres, ela mobiliza as partes interessadas de todo o ecossistema esportivo para fazer parte de uma poderosa coalizão para tornar a igualdade de gênero uma realidade vivida no esporte e por meio dele. Estamos muito felizes que no ano passado a SIGA tenha juntado a iniciativa Esporte, essa iniciativa. Ao longo de décadas de trabalho da ONU Mulheres em prol igualdade de gênero, em prol igualdade interseccional no esporte e por meio dele, testemunhamos muitos avanços importantes do esporte, com várias organizações esportivas dando passos significativos para promover igualdade de gênero e igualdade de raça por meio de desenvolvimento de estratégias, planos de ação para a igualdade de gênero, criação de políticas de proteção contra abuso sexual, aumento de recrutamento e de participação de mulheres em cargos de liderança e muitas outras. E todas nós testemunhamos as mudanças verdadeiramente transformadoras e inspiradoras em todos os grandes eventos esportivos recentes, por exemplo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2021. E é claro que eu não deixaria o pódio sem me referir à Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2023. Isso é uma resposta de nossa pergunta. O jogo mudou? Sim. Registramos que as perguntas mais comuns relacionadas à Copa foram: você assistiu ao jogo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estavam fazendo em táxis e nas ruas de todo o mundo. E o que elas realmente estavam perguntando era: você assistiu à Copa do Mundo de futebol feminino? O fato de ter sido apenas o jogo diz muito sobre quando essa Copa do Mundo avançou na normalização dos esportes femininos e, por extensão, dos direitos das mulheres. Quando 2 bilhões de pessoas assistem a mulheres jogando nesse nível de classe mundial, isso muda a maneira como as pessoas percebem a capacidade das mulheres e alimenta os sonhos e confiança das meninas que se vêm buscando objetivos também. Esta Copa do Mundo também chamou a atenção global para a questão incubada da igualdade de gênero. Questões que normalmente não recebem esse tipo de atenção estão agora na boca de todos. Por exemplo, falamos sobre igualdade de remuneração no que se refere às jogadoras, mas a Copa do Mundo estendeu essa conversa para a questão mais ampla de diferença salarial global, em todos os empregos e em todos os países. Como você provavelmente sabe, globalmente as mulheres ganham uma média de 67 centavos para cada dólar que os homens levam para casa pelo mesmo trabalho. E essa diferença não se alterou em 20 anos. A ONU Mulheres aplaude a FIFA por ter destacado questões sociais durante o torneio na forma de faixas nos braços dos capitães e nos LEDs dos estádios que traziam a mensagem como "Unam-se pela igualdade de gênero" e "Unam-se para acabar com violência contra as mulheres". Essa foi a parceria entre FIFA e ONU Mulheres. É importante registrar uma das histórias não contadas por trás dessa Copa do Mundo e como durante os escândalos de corrupção em 2015 na FIFA, um grupo de mulheres determinadas do futebol e de outras partes do mundo esportivo exigiu ser incluído na mesa de decisões da FIFA pela primeira vez em mais de 100 anos. Em 2016, essas demandas foram amplamente incluídas na Constituição da FIFA revisada, com assentos reservados para mulheres nos comitês executivos. Em seguida, houve a nomeação de primeira secretária-geral de FIFA e a criação de divisão de futebol feminino como um investimento de 1 bilhão em 2019 para desenvolver o futebol feminino.
Apesar dos avanços, para concluir com esse exemplo, apesar dos avanços e conquistas das mulheres, o caminho da igualdade ainda é longo. O principal assunto depois de título da Espanha não foram as conquistas das jogadoras, infelizmente, mas um caso de aceito. Então, para nós, como comunidade das parceiras que trabalham com o esporte, com direitos humanos e direitos das mulheres, para seguir um futuro, ainda precisamos reconhecer isso. Até o momento, muitas das fantásticas iniciativas e avanços que testemunhamos foram implementados isoladamente. O esporte ainda continua sendo um dos setores mais fortes em termos de dominância masculina, o que resulta em preconceito contra mulheres e meninas e desigualdade em termos de remuneração, investimento, liderança e presença na mídia. A violência contra mulheres e meninas é uma barreira central para a conquista da igualdade de gênero e uma violação grave dos direitos humanos em todo o mundo e o mundo de esporte. A região da América Latina e do Caribe tem alguns dos índices mais altos da violência contra as mulheres no mundo, com índices nacionais muitas vezes dobro da média global. Evidências crescentes dos estudos da ONU Mulheres globalmente e de outras organizações mostram que a discriminação interseccional com base de gênero e raça, bem como a violência contra as mulheres e meninas, continuam generalizadas e têm um feito resfriamento sobre as meninas em suas decisões para praticar esportes. Tem impacto negativo intergeracional. E também as mulheres que praticam esportes, por exemplo, nas nossas favelas em Rio de Janeiro, sofrem violência por parte de familiares, comunidades e espectadores, o que representa uma ameaça muito maior à sua segurança e ao seu bem-estar do que violência entre jogadores e entre técnicos e treinadores. Gostaria de concluir com uma citação da embaixadora da Boa Vontade, nossa rainha Marta Vieira da Silva, que é inspiradora mulher de referência no mundo inteiro. Ela falou, hoje temos nossas jogadoras próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. É uma persistência que continua. E a gente pede muito para que nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas e meninos, não importa a idade. 20 anos depois da sua primeira Copa, Marta é uma jogadora que inspirou muitas mulheres a jogar futebol, e não apenas futebol, mas praticar o esporte. E nós, como comunidade dos profissionais, podemos aproveitar esse poder e essa inspiração de Marta para assegurar que gerações atuais e futuras também valorizem os direitos de diversas mulheres e meninas em campo de jogo igualitário. Muito obrigada. Eu que agradeço a lista que a Anastásia trouxe de todas as ações da ONU Mulher. E aproveitando um gancho que a Renata trouxe para a gente no início, eu quero fazer uma pergunta para você, Sandra, porque a gente estava falando de liderança feminina em cargos de importância. Hoje, a ministra do Esporte que estava aqui é uma mulher. Hoje você tem um cargo que potencializa o futebol feminino dentro do Ministério do Esporte. E a gente sabe que, por mais que a Anastásia tenha colocado para a gente uma lista global e muito grande, fala muito sobre Copa do Mundo. Só que quando a gente traz para a nossa realidade de campeonato brasileiro, de campeonato estadual, de falta de uma peneira, de uma categoria de base para o futebol feminino, o funil é ainda mais encurtado. E você que está lá dentro e gerencia parte desse fomento do futebol feminino, sabe de perto o que acontece. Eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão aqui, também com quem está acompanhando a gente, como que está sendo essa experiência, o que dá para tirar nesses pouco mais de 8 meses de trabalho e o que você prospecta para o futuro diante de um Ministério do Esporte que, enfim, tem uma mulher que entende de esporte e que conhece esporte e que tem pessoas ao lado dela que sabem o que é o nosso esporte. Bom, obrigada pela pergunta. Antes de mais nada, obrigada, Siga, Emanuel, todos os
envolvidos na organização desse grande evento. Eu pude, né, chegar mais cedo e acompanhar algumas mesas de muita riqueza. Então, obrigada pelo convite, né, e por essa honra de estar aqui participando. Em nome do Ministério do Esporte, Governo Federal, eu venho cumprimentar a todos. Tem muita gente aí conhecida, então deixo aqui o meu boa tarde a vocês, tá? Trazendo essa experiência, o que eu acho que é importante, você citou muito dessa questão de pessoas que passam, né, por a questão de discriminação. A Renata trouxe a questão de se sentir a única, muitas vezes. Eu acho que é importante trazer, isso me dá muita credibilidade para falar, o convite como chegou até a mim. Eu sou praticamente uma iniciante, eu tenho 6 meses de política pública e tenho 27 anos de futebol feminino, trabalhando do social à seleção brasileira. Quando chegou o convite, eu até fiz uma pergunta, né? Chegou através de uma indicação de currículo, eu fiz entrevista como um processo natural, como tem que ser. E eu fiquei feliz e espantada com isso. Falei, nossa, mas é assim que funciona? Não é só questão política? Porque até então, assim, zero política, Sandra. E eu sou uma pessoa, apesar de ser uma mulher branca, né, que tenho também seus privilégios por isso, sou uma pessoa, sou nordestina e venho de Cortiço, onde eu aprendi a ler e escrever melhor a partir dos 18 anos na faculdade por obrigação, porque na escola eu tinha um índice de violência, fui criada em favela, comunidade, drogas, eu tinha tudo para dar errado. O que me fez ser gente foi o futebol, tá? E mais ainda uma professora de educação física que me fez olhar no espelho e falou: se você não se olhar no espelho e não se encarar, você não vai encarar nada na vida. Aí eu quis ser igual ela. Querendo ser igual a minha professora de educação física, eu fui para a faculdade, para pagar a faculdade, eu não tinha dinheiro, eu fui lá catar latinha, ser flanelinha, e tudo isso com muita diversão, porque minha mãe me ensinou isso. Falou assim, filha, a gente não tem dinheiro, isso é coisa para rico. Então, eu tive uma outra história, apesar de não ser uma mulher preta, que remete muito a essas sensações. E aí, quando chega... Eu construí a minha história com educação e futebol, porque, na faculdade, eu fui ser professora para ter 30% de desconto, e aí, junto com o dinheiro de flanelinha, poder pagar a faculdade. Quando eu consegui mudar tudo, eu percebi que o poder estava na informação. Está saindo? Sim. O poder estava na informação. Aquela informação que, até então, a minha família nunca via como acessível, porque era de coisa de rico. E aí eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Eu até fiz uma lista esses dias, eu não fiquei nenhum ano sem fazer um curso. E muitos deles, eu me ofereci para servir o cafezinho para poder ser ouvinte, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu percebi que o futebol me abriu as portas, a educação me fazia entrar na sala e estudar e debater, e estar de igual para igual com quem onde eu não imaginava estar. Eu nunca imaginava estar aqui no governo, em qualquer lugar assim. Quando eu cheguei, quando o convite chegou, eu falei, vocês têm certeza que sou eu que vocês querem? Juro, eu fiz essa pergunta. Por quê? Eu acredito no futebol para mulheres como uma ferramenta de desenvolvimento de meninas e mulheres, eu acredito como transformação social, eu acredito que o mundo pode ser melhor a partir do futebol, inclusive com as mulheres atuando. Eu acredito em tantas coisas que, por muitas vezes, eu fui ridicularizada por isso. Eu falei, pô, mas... para mim, isso é humano. Eu sou muito fã de psicologia, né, de neurociência, e eu levava isso para as práticas. E era muito criticada por não praticar o assédio emocional. Então, assim, foram tantas barreiras de, tipo, será que eu estou errada? E aí, quando chegou esse convite, eu falei, gente, é comigo que eles estão falando. Porque ele me respondeu assim, ó, o governo federal escolheu o futebol feminino para combater o índice de violência, assédio. Aí eu falei, opa, é comigo mesmo que vocês estão falando. E aí eu aceitei o desafio. Então, para mim, qual que era o receio, os desafios de estar lá e aceitar isso? Sair do campo, porque eu literalmente estava como técnica, né, no Santos Futebol Clube e estava me aperfeiçoando para ser treinadora no mais alto nível, na categoria adulta, que eu estava na base. Eu aceitei ir para lá e qual que era o meu receio? Era chegar em mais um espaço de assédio, porque é o moral, é o machismo, aí seria a política. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estou entrando? E foi assim, quando eu cheguei em Brasília, Bandeira, eu cheguei lá e falei, será que eu fiz? Né, será que vai dar ruim? O que eu estou fazendo aqui? Porque era a primeira vez em Brasília, a primeira vez na política, a primeira vez em um universo masculino, mais um. E aí o meu receio todo era, falei, nossa, eu vou passar por tudo que eu já passei no futebol de alto nível.
Bom, acreditei que estava pronta. Só que, para minha surpresa, eu tive um ambiente acolhedor, onde as pessoas acreditam no esporte para a mudança, onde nós temos uma ministra que abre esse diálogo. Isso facilitou muito. O meu secretário, o nosso secretário Ferrarese, ele é um professor de educação física também, com um histórico todo já no esporte, é pedagogo. Então, assim, ele foi de uma humanidade que falou, bom, eu vou conseguir ter voz, eu vou conseguir contribuir. E eu não cheguei mandando, eu cheguei falando, me ensina. Até a Dani sabe disso, né? Me ensina. Por onde que eu começo? Né? O que eu posso realmente do mundo? Porque eu tive a passagem no social, na formação, no universitário, na seleção, e sempre estudei. Fui saber de ODS há 8 anos atrás, e era uma treinadora de campo. Então, assim, o que é ODS, o que é empoderamento, o que é habilidade socioemocional. Então, meus desafios era um certo medo de encontrar de novo aquilo, mas eu acreditei, bom, já tenho casca, vamos lá. E, por minha sorte, eu encontrei um ambiente seguro, estou trabalhando nele, tenho aprendido cada vez mais, e o que eu venho trazendo nas falas é, se prepare para tal, porque a hora chega. E, quando chegar, mesmo sendo minoria, a gente inspira muita gente. O que eu tive de apoio, tem muita gente aqui que me conhece, o que eu tive de apoio dessas mulheres, porque eu as represento, eu não acreditava nisso. Eu fui lá para trabalhar. Quando chegou os comentários, Sandra, eu estou muito orgulhosa. Sandra, eu falei, gente, espera aí, eu não estou sozinha. E aí eu comecei a trabalhar com quem é do futebol feminino, né? Estou nesse desafio hoje no Ministério com muita alegria. Que legal, que importante, né? Ter uma mulher no cargo de liderança e exercendo essa função depois de todo esse tempo. Como a gente sabe que o esporte é o reflexo da sociedade, a gente falou de equidade, de gênero, de inclusão, e a gente tem que falar de antirracismo também, porque é algo que bate sempre na nossa porta. E a gente tem um convidado, mesmo que de forma remota, lá de Porto Alegre, que, aliás, é um amigo pessoal, tenho que confidenciar a todos e todas. Marcelo Carvalho está conosco. Você gosta, né, Marcelo? Ele dá risada porque ele gosta. E o Marcelo, ele é um pioneiro nessa nossa área, principalmente na luta antirracista, não só por ser um homem negro, mas também por ser um homem negro, mas por trazer uma visão importante que, nos dias de hoje, chega a criar parcerias com a própria CBF, com a Nike, com empresas grandes, que fazem com que a voz do Marcelo, que lá no começo era única, passe a ser ouvida por todos e todas. Então, meu querido amigo Marcelo, eu já desejo boas-vindas a você, e já te fazendo uma pergunta. Recentemente foi divulgado um relatório inédito, feito pelo Observatório, pela CBF e pela Nike. Quem puder acessar, está no site da CBF e do Observatório, com uma pesquisa com jogadores de futebol de todas as áreas, e esses jogadores revelam o tempo que eles sofreram com casos de racismo e quais foram esses casos. Então, qual a importância dessa pesquisa, o tamanho dessa pesquisa, Marcelo, e como que está o combate antirracista hoje aqui no Brasil? Boa tarde, bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Luiz. Satisfação estar contigo. Agradecer ao pessoal da SIGA pelo convite para estar aqui e falar sobre esse trabalho é gratificante, né? Tem horas que até a gente se emociona, porque lá em 2014, quando surgiu a ideia de criar o observatório, a gente discutia se os casos de racismo no futebol brasileiro eles aconteciam com frequência ou se eles eram esporádicos. Aí o observatório surge para dar números para esses casos. Lá em 2014, nós monitoramos 25 denúncias de racismo no futebol brasileiro e estamos fechando o relatório de 2022. Nele tem mais de 90 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, de lá para cá a gente conseguiu mostrar e assegurar que os casos de racismo não são casos isolados, eles acontecem com muita frequência. São quase 10 anos de trabalho do observatório, que começou com esse objetivo, né, de monitorar os casos de racismo no futebol brasileiro, mas também com um grande objetivo que era monitorar e valorizar ações afirmativas que utilizam do futebol para dialogar com a sociedade sobre racismo. Nós temos uma população negra no Brasil que é 56% da população, que acaba sendo muito ligada ao futebol. Seja porque lá atrás o futebol era uma das poucas possibilidades de ascensão das pessoas negras, seja porque a gente ama futebol. Se você vai para uma periferia onde tem a quantidade maior de pessoas negras, você vai ver que os meninos e meninas amam futebol, gostam de jogar, gostam de assistir. Então,
o Observatório queria usar esse espaço do futebol para a gente dialogar com a sociedade. E lá para cá a gente está conseguindo fazer essa transformação, que é ter a parceria de clubes, a parceria de entidades, a parceria de marcas, né? Vocês estão hoje no São Paulo, e o São Paulo é um dos clubes que tem contrato de parceria assinado com o Observatório, é um dos clubes que proporciona que a gente amplifique os trabalhos do Observatório. De 2014 para cá, a gente foi batendo na porta da CBF durante vários anos, e a CBF foi nos receber 8 anos depois, e casualmente, né, ou coincidentemente, a CBF só nos recebe quando vai ter o primeiro presidente negro, declaradamente negro e nordestino. Ou seja, a gente precisa entender que para essa luta antirracista ela acontecer de fato, é preciso promover a diversidade, é preciso promover a inclusão. A gente não pode falar em antirracismo apenas olhando para os casos individuais, né? Porque cada denúncia de racismo é um caso individual. A gente precisa falar da estrutura do futebol brasileiro, que ainda é composta, na sua maioria, por homens brancos. Então a gente precisa promover a diversidade, precisa promover a inclusão, e esse é o trabalho que o Observatório vem desenvolvendo ao longo desses quase 10 anos. E agora, em 2023, nós conseguimos fechar essa parceria com a Nike e essa parceria com a CBF, que a nossa ideia era ouvir quem atua no futebol, seja jogador, seja dirigente, seja treinador da comissão ou árbitros, né? Então, o Observatório ouviu, nesses últimos 2 meses, mais ou menos 508 trabalhadores do futebol. E aí a gente queria entender quem são essas pessoas que trabalham no futebol. A gente foi ouvir raça, foi ouvir gênero, foi ouvir religião, e foi ouvir da onde essas pessoas vieram no Brasil para estarem no futebol brasileiro. Então essa era a primeira pergunta que esse levantamento fez. E a segunda pergunta é isso, né? Dentre os homens e mulheres negras, qual o percentual desses já tinham percebido terem sofrido racismo? Porque a gente também precisa dizer que muitas pessoas negras acabam não percebendo de tão corriqueiro que é os atos racistas, as pessoas não percebem que sofreram racismo. Dentre as pessoas que responderam essa pergunta, 41,8% das pessoas negras disseram que já sofreram racismo. E um número que é muito importante para a gente discutir com os clubes, com as federações, com a CBF, é que 11,4% desse número disse que sofreu racismo dentro do espaço de trabalho, ou seja, sofreu racismo dentro do seu próprio clube. Então, esse levantamento, né, porque não é uma pesquisa, é um levantamento, ele é um estudo que serve tanto para a gente dizer, olha, essa é a realidade do futebol brasileiro, como também serve para que marcas e entidades que queiram trabalhar tanto a questão do antirracismo, quanto a questão da violência contra as mulheres, a questão LGBT, olhem esse material, se debrucem sobre ele, porque vão ter ali possibilidades de aonde precisam trabalhar e como precisam trabalhar. É crucial que a gente entenda que na pesquisa que a gente faz sobre LGBTfobia, teve alguém que foi lá e disse: como eu vou ter coragem de me manifestar gay se a única vez que essa conversa teve dentro do vestiário, eu sofri calado, sem dizer que eu era gay, eu ouvi muita piada e muita violência. A gente indo para a questão da religião, a frase foi quase igual. A única vez que eu tentei me manifestar sobre a minha religião dentro do vestiário, eu sofri uma série de violências calado. Então a gente precisa entender quem são as pessoas que atuam no futebol brasileiro para que a gente crie de fato essa rede de proteção e acolhimento. Então esse estudo, né, que a gente fez é muito mais para que a gente conheça quem trabalha no futebol e forneça elementos para quem quer trabalhar de fato nessa luta contra essas formas de violência e discriminação. Boa, Marcelo, obrigado. E acho importante também a fala do Marcelo. A Sandra trouxe uma fala de uma liderança que é a ministra do esporte, aquilo que a Renata trouxe lá na frente. Precisou de uma liderança feminina para tomarmos atitudes desta forma. O Marcelo traz
uma liderança do primeiro presidente negro da CBF, nordestino, assumidamente dessa forma, e ações estão sendo tomadas 8 anos depois que o Marcelo e o Observatório procuraram a CBF. E o Marcelo foi procurado pela Comebol também esse ano, e a Comebol fez uma parceria com o Observatório, vale a pena também a gente acompanhar. O Pablo está aqui conosco, eu acho que de fora você consegue perceber isso também, você é um jurista, tem muitos anos de experiência na causa, e nós brasileiros às vezes temos mania de sempre jogar o problema geral para os outros, e o racismo é um caso desse, porque quando acontece racismo no futebol especificamente, e vem dos argentinos para com os brasileiros, parece que só há racismo dos argentinos com o brasileiro, e não racismo do brasileiro com os brasileiros também. Então eu queria saber, de fora, você, como um jurista especialista, hoje trabalhando no Racing, diretor do Departamento de Gênero e de Raça, como que é a visão do trabalho de vocês lá do Racing para que esse tipo de situação não ocorra por parte de vocês como clube, torcida e ambiente, e o que está sendo feito para combater isso? Eu vou pedir para todos que entendam, o Paulo está com a voz um pouco com um problema, mas ele vai responder em português também, porque ele optou assim. Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luis. Les agradezco por la amabilidad de invitarme a este panel. Es un honor compartir este tiempo con todas y todos. Y quería también hacer un reconocimiento especial al equipo de SIGA, encabezado por Emanuel, y al San Pablo Fútbol Club, en la persona de Roberto Armelín, por la hospitalidad y el evento magnífico que están llevando adelante. Te agradezco por la pregunta, Luis, y voy a tratar de ser muy sintético. La presencia del Racing Club en este foro no es casualidad, ni tampoco se deba a que tengo tiempo libre después de que quedamos eliminados de la Copa Libertadores, sino que tiene que ver con los puntos en común que venimos trazando desde hace tiempo con el São Paulo Fútbol Club, también con Corinthians y sobre todo con universidades federales de Brasil. En ese ámbito, nuestra institución, desde la ciudad de Avellaneda, en Argentina, ha trazado vínculos de cooperación con distintos espacios académicos y lleva adelante proyectos de concientización como los que bien indicaban mis compañeras de panel, siendo que comenzamos un trayecto en parcería con la iniciativa Spotlight, un proyecto muy concreto de Naciones Unidas y de la Unión Europea que nos permitió como club llevar adelante distintos procesos de toma de conciencia, empezando por nosotras y nosotros, comenzando por quienes teníamos algún rol de dirigentes en la institución, no pensando que el problema es externo y que estamos ajenos, sino teniendo claro que el problema radica quizás en la inacción de la dirigencia del fútbol a nivel regional. Así que con esa mira, con ese apoyo de Naciones Unidas y Unión Europea, desarrollamos un esquema formativo para las categorías juveniles de nuestro club. Trabajamos concretamente con el plantel profesional de fútbol femenino, posibilitando que las jugadoras profesionales jueguen sus partidos en el estadio del Racing Club, al igual que el plantel de fútbol masculino. Garantizamos condiciones de trabajo para las jugadoras en paridad con los jugadores del plantel masculino. Todavía nos queda claramente una brecha salarial enorme, pero sí hay un apoyo institucional que va en esa línea. Más allá de eso, que nos parece un hito en cuanto al fútbol argentino, también venimos desde la autocrítica. Nosotros en Racing sentimos que estamos caminando en un aprendizaje permanente. Hace muy poco, en el mes de mayo, fuimos sancionados por Conmebol con una multa de $100.000 estadounidenses por gestos racistas de nuestra parcialidad contra torcedores del Flamengo. Es decir, estamos pensando que el juego mudó, creemos que sí,
en el ámbito dirigencial hay un cambio de mentalidad. ¿Qué nos queda pendiente? El trabajo con torcedoras y torcedores que dejen de naturalizar la violencia y el racismo, creyendo que es parte del folclore del fútbol. Eso es algo que lo tenemos por delante y que nos lleva también a seguir con mucha atención, por ejemplo, el trabajo de Yeda Leal, aquí presente, referente de la lucha antirracista a nivel global y actualmente viceministra. Nos lleva también a estar muy atentos a las iniciativas de la ministra de Deportes del Gobierno Federal de Brasil. Y, por último, nos lleva a tener claro que esta construcción es colectiva y que solo podremos tener un deporte igualitario si estabelecemos lazos de cooperación fraternos. Muchas gracias. Que bom que o exemplo do Racing seja seguido por outros clubes, não só na Argentina, né? Mas que sejam seguidos também aqui no Brasil. A gente está com uma agenda um pouco apertada, deu uma apertadinha nos horários, temos outras palestras também, temos jogo às 7, então eu queria reservar esse espaço final aqui para as considerações finais de vocês, tudo que vocês não conseguiram falar, vocês possam falar um pouquinho mais, até para quem está acompanhando a gente de casa, para ter uma ideia também e se inteirar um pouco mais sobre isso, porque não é uma reclamação individual, é uma reclamação, mas ela é coletiva, então para que as pessoas entendam cada vez mais que isso é uma pauta que vira debate, gera debate e vai continuar gerando debate, seja de gênero, seja de raça, seja de igualdade, a gente vai continuar porque depois que deixou a gente entrar, a gente vai colocar os dois pés na porta. Então, seguindo aquela mesma ordem, né, Renata, por gentileza, suas considerações finais e obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Tá funcionando? Tá. Eu fico aqui, acho que com uma provocação, né? A gente no intervalo lá conversando sobre como que a gente traz inovação para o esporte, né? Foi citado aqui o beisebol, a necessidade que a gente tem de atrair um público novo, inovação, não deixar que os esportes sejam apenas como que a gente faz espasmos, né? Que a gente falou no intervalo, como que a gente faz para manter. Como é que a gente sai, né, disso? A gente precisa trazer diversidade para o grupo de decisão. Quem toma decisão? A gente precisa ter mulheres, a gente precisa ter pessoas pretas para tomar decisão e trazer essa inovação, essa criatividade e tentar sair do que a gente está sempre, né, na mesma coisa. É um paralelo muito com a vida privada. Eu sinto isso, né, na empresa privada e a gente precisa disso para o esporte também. Então, eu fico aqui, acho que se a gente conseguiu plantar uma sementinha, né, em alguém que saiu pensando eu posso fazer alguma coisa no meu dia a dia para mudar isso, eu posso dar mais espaço, porque a gente vê muita gente discutindo isso nas empresas, tem os comitês de diversidade, a gente vê, eu preciso de metas de mulheres em cargos de liderança, mas o número evolui muito pouco. A gente precisa que isso saia do papel e entre mais para a prática. Então, é isso. Eu queria convidar todos vocês a pensarem como no dia a dia de vocês conseguem influenciar isso para que não fique só no papel e passe para a prática. Obrigado, Renata. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui, mas que fique a reflexão de todos e todas, quem quiser se inteirar mais sobre os assuntos, as pessoas estão aqui, os nomes estão aqui, não é por falta de informação, é por falta de educação, e a gente espera que não falte educação para todos e todas aprender, que daqui para frente é muito mais fácil a gente aprender do que desaprender. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos e todas e até uma próxima. Muito obrigada, agradecemos todos nesse painel. Também podemos aproveitar depois para conversar com eles mais um tempinho, né? Já que o tempo está apurado. E além disso, né, a gente falou muito sobre a diversidade de raça, a gente falou sobre diversidade de gênero, mas também outros temas que estão nesse assunto da diversidade, a diversidade sexual, o recorte de classe também, que é sempre muito importante a gente levar em consideração nesses assuntos. E antes de falar do outro painel, eu queria só aproveitar, já que a Globo é uma parceira do futebol feminino e uma promotora do futebol feminino hoje, obrigada, Luiz, hoje no Brasil, e a gente falou um pouco sobre isso antes, sobre o futebol feminino, a Copa do Mundo, eu aproveito para falar para vocês sobre as finais do Brasileirão Feminino,
O futebol masculino está em pausa neste momento, porque estamos em data FIFA, né? A seleção brasileira retoma as atividades, já está treinando, mas retoma as atividades de jogos nas eliminatórias da Copa na sexta-feira com transmissão da Globo. Mas a Globo tem transmissão das finais do Brasileirão Feminino na quinta-feira à tarde, às 4h20 da tarde. E no domingo também, às 4 da tarde, o prime time da Globo vai ser com o futebol feminino no próximo domingo, muito para mostrar deste momento, né, que nós estamos vivendo de promoção do futebol feminino. Corinthians e Ferroviária nas finais do Brasileirão Feminino na Globo e no Sport TV. Vou estar na transmissão da Globo também, inclusive.